Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ana Lide Carli, coach de emagrecimento, fundadora do programa Conexão Magra. Hoje eu quero falar para você a respeito de um tema que muitas vezes aparentemente não teria conexão com a questão de emagrecimento. Mas eu senti uma necessidade muito grande de estar falando sobre isso, justamente porque eu estava num atendimento individual e uma dessas minhas clientes, ela estava assim com as emoções altamente abaladas. Já há 2 sessões anteriores, ela falava até em desistir do processo porque ela não estava conseguindo emagrecer, não estava conseguindo se comprometer com as ações que ela determinava-se a fazer durante a sua semana. Só que daí eu coincidentemente tinha comprado um curso há uns 2 meses atrás, mais ou menos, relacionado às emoções. Aí eu já sabia, né, de antemão que as emoções estão altamente relacionadas com essa questão do emagrecimento, porém, alguns aspectos, eles são tão profundos, estão tão enraizados dentro da pessoa, que eu observo que em alguns casos isso é quase determinante para que a pessoa não alcance um resultado tão eficiente quanto ela gostaria. Aí eu comprei esse curso, não para eu fazer e tal, porque a princípio comigo estava tudo bem. Comprei para me espelhar, para ter uma orientação de como eu poderia estar construindo o meu curso online, né? Que era o meu objetivo deste ano. E comprei também o outro motivo, é porque o valor estava super acessível naquele momento, peguei uma baita de uma promoção e pensei, vai esse, o tema também é interessante, tem a ver com a questão do emagrecimento, alguma coisa eu posso estar extraindo dali e tal. Então comecei a assistir o conteúdo, mas com aquele objetivo assim de tá realmente vendo como funcionava esse curso e alguma coisa que eu pudesse também complementar nos acompanhamentos que eu faço. Só que daí nesse atendimento em específico eu já tinha identificado que a pessoa tinha muito problema com rejeição, também com essa questão de autojulgamento, né, de se sentir culpada por algumas coisas que fez ou deixou de fazer lá no passado. E aí então eu resolvi trazer essas informações para ela, do sentimento de culpa eu consegui repassar alguma coisa durante a aplicação de uma ferramenta, mas na questão da rejeição não, porque aquela sessão especificamente, ela foi muito extensa, até passou do nosso horário, e aí eu resolvi dizer para ela assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo, eu vou também poder estar compartilhando com outras pessoas, estar ajudando outras pessoas, e eu posso estar contribuindo extra com você, porque durante a nossa sessão eu não estou conseguindo aplicar, e a gente não pode avançar mais se a gente não olhar para essa situação com mais carinho, com mais atenção, né? Então eu vou gravar esse vídeo para você, vou estar divulgando com todo mundo, ninguém sabe que inicialmente é para você, mas vai ficar como uma sessão extra para você trabalhar em casa. Até pulamos uma sessão ali, demos um intervalo para que ela pudesse se dedicar à apreensão desse conteúdo, a uma reflexão maior sobre essa questão, tá? Então, por conta dessa questão emocional, realmente muitas pessoas têm essa dificuldade de emagrecer. A gente descobre sabotadores nos nossos processos, né? As pessoas vão identificando o que acontece no dia a dia dela, que ela acaba voltando a consumir aqueles alimentos gordurosos, cheios de açúcar, para ela engordar. Mas tem coisas assim tão profundas realmente, gente, que fica muito difícil a pessoa avançar diante disso, tá? Então, o que eu gostaria de ressaltar para você é que nem sempre a pessoa está sendo realmente rejeitada, tá? Às vezes ela se sente rejeitada. Então eu vou até contar uma história que aconteceu comigo no passado. Eu não sei que idade eu tinha exatamente, mas era essa fase da adolescência, entre 16 e 18 anos. Tinha minha turminha, a gente se reunia normalmente no barzinho da moda, tal, e de repente a gente conheceu uns meninos de uma cidade vizinha, né? Uma cidade um pouco mais do que vizinha, mais próxima da nossa, uma cidade maior assim. E fizemos amizade com eles vinham quase todos os domingos para nossa, e a gente se encontrava lá e conversava e tal. E em um determinado momento tinha um desses rapazes que conversava mais comigo, me dava um pouco mais de atenção, era super educado, super atencioso. E
eu comecei a pensar que talvez ele estivesse interessado em mim, e eu também comecei a ficar interessada nele, aquela coisa toda, mas era assim, era uma paquerinha, não era nada de compromisso, eu acho que não teve nem um pegar na mão, nem tipo de declaração, nada, mas tinha uma questão assim no ar. E chegou um determinado momento em que, não lembro qual era o assunto da hora ali naquele momento, que eu cheguei para ele e falei alguma coisa, mas brincando, né? Brincando mesmo, relacionada assim, tipo, a gente casar no futuro, alguma coisa nesse sentido, mas realmente era uma brincadeira, não era. E ele, da forma dele, ele não foi grosseiro de forma alguma, mas ele se esquivou daquela situação e meio que tirou isso assim de qualquer possibilidade de acontecer, né? E eu me senti rejeitada naquele momento. Eu senti assim que, puxa vida, né? E aí logo depois eu descobri que ele estava interessado numa menina de uma outra cidade. E aí aquilo mexeu comigo, porque afinal de contas, né? Puxa vida, eu me senti rejeitada e o que que essa menina tem que eu não tenho e tal. E daí eu vi que ela era uma menina bonitinha, se arrumava bem e tal. E eu comecei a me comparar e a me sentir muito mal com aquilo, sabe? A minha autoestima foi lá embaixo, imagina naquela idade e tal, né? E aí quando eu fui fazer, que eu fiz essa aula, né, desse curso, eu comecei a lembrar disso e eu fiquei emocionada. Eu pensei, nossa, diante daquele acontecimento, eu comecei a conectar com várias outras coisas que aconteceram ao longo da minha vida, da minha história. E aí eu percebi como aquilo prejudicou a minha vida e eu não tinha me dado conta. Então, por isso que eu fiquei tão emocionada. E aí eu pensei, puxa vida, né? Como as pessoas sofrem por conta disso e às vezes elas não se dão conta e elas seguem a vida delas, e no caso, como eu trabalho com a questão de emagrecimento, e não percebem, né, que essa questão tá tão enraizada, tá tão profunda. E quando eu fiz a aplicação de uma ferramenta, História de Vida, com essa coach, veio muito à tona várias e várias histórias de rejeições. Então, eu passei para ela na sessão somente assim alguns tópicos do que eu levantei, né, para apresentar para ela os pontos que eu identifiquei em que ela claramente ali se sentiu rejeitada. E ela novamente ficou emocionada com essas lembranças. E a gente nem falou muito sobre isso para que não houvesse uma comoção muito grande naquele momento, porque a gente tinha finalizado assim a sessão, né? Era só para explicar para ela que eu identifiquei e que como que ela vai realmente se conectar com as ações que ela precisa fazer, com as tarefas e tal, se ela tem tanta raiva no fim por conta de tudo isso que aconteceu na vida dela. Então, todas as respostas que ela interage com o mundo é baseado nessa raiva, que é uma coisa que vem lá do fundo, né? Então, precisa realmente trabalhar essa questão da rejeição, ressignificar tudo isso, para que sim, para que daí ela consiga ressignificar isso num sentimento assim de perdão, de gratidão pelos aprendizados que ela teve, pela posição em que ela se encontra na vida hoje, por tudo que ela realmente aprendeu, e como ela é uma pessoa maravilhosa, como as pessoas gostam dela hoje, apesar de tudo que aconteceu, ela conseguiu dar um grande salto na vida dela, né? Então, de certa forma, ela já ressignificou muitas coisas, mas algumas não. Algumas realmente ela precisa ter um carinho maior para com elas, para que ela possa estar superando isso tudo, tá? Então, eu gostaria que nesse momento você prestasse atenção em alguns aspectos que eu vou ler para você, para ver se você também carrega rejeições. São vários, eu não contei aqui, mas eu acredito que dê mais de 20, pelo menos. E você vai identificar se dentre essas questões, pelo menos 5, você se identifica. Se você se identifica, eu vou pedir para você no final fazer uma técnica comigo para você aprender a ressignificar isso e seguir com a sua vida adiante. Então vamos lá para esse checklist, tá? Eu vou lendo aqui as questões para você avaliar se isso acontece com você ou não. Uma pessoa que tenta se ofuscar a vida inteira.
né? Procura não sair muito de casa, não se arrumar muito para não chamar atenção, né? Uma pessoa que procura ficar mais recolhida, mais no seu canto, tá? Ou, ao contrário disso, uma pessoa que tenta provar o tempo todo que é bom, tá? Então, às vezes, ela fica falando do quanto as outras pessoas são erradas, agem de forma equivocada, são ruins, são péssimas, né? E para demonstrar talvez o quanto ela é boa, para realçar as virtudes que ela tem. Então, isso é um comportamento normalmente de a pessoa que carrega esse sentimento de rejeição dentro de si, tá? Duvida do direito de existir. Tá? Então ela tem dúvidas em relação a isso. Puxa vida, será que eu sou uma boa pessoa para estar nesse mundo? Né? Que direito eu tenho de estar aqui? Eu sou tão ruim, eu sou tão péssima. Entende? Ela procura se anular dessa forma, tem esse sentimento, né? Essa dúvida. Se refugia em seu mundo interior, tá? Foge da realidade, então ela cria um mundo de ilusões dentro dela, ela cria uma fantasia e ela não vive a realidade dela, ela não se depara com aquilo que tem, né, na vida dela de bom ou de ruim, ela não enfrenta essas questões, tá? Julga-se sem valor, uma pessoa inútil, tem essa questão assim muito forte dentro dela, que ela não serve para nada. Busca a perfeição pelo simples medo do julgamento, que é interpretado como a rejeição por ele mesmo, tá? Então, isso é uma coisa que é um aspecto que eu me identificava bastante, essa questão de realmente procurar ser cada vez melhor, mas por conta do que os outros iriam pensar, né? Então é uma coisa assim que não era por mim, para eu realmente, hoje sim, né? Mas há muito tempo eu vinha realmente fazendo as coisas para que as pessoas não me julgassem, né? Para que eu fizesse o mais perfeito possível. Não gosta de toque, parece que estão invadindo o seu mundo interior, que é onde ele ou ela acredita não sofrer, porque não é rejeitado ou rejeitada por mais ninguém, só por ele ou ela própria, tá? Então, procure evitar abraço, contato, beijo, né? Qualquer tipo de toque físico. Desvaloriza-se, compara-se incessantemente a quem julga ser melhor do que ele ou ela. Então é um aspecto que eu acabei fazendo naquele episódio que eu relatei para vocês agora. Tem dificuldade em acreditar que pode ser amado ou amada ou escolhido num ciclo social, profissional, familiar e amoroso. Então sempre acha que ela vai ser a última pessoa a ser escolhida, todas as outras são melhores do que ela, para qualquer finalidade, como eu coloquei aqui, seja para uma amizade, seja no âmbito profissional, seja na própria família, né? Então tem muitas pessoas dentro do núcleo familiar, entre irmãos, que às vezes um deles ou alguns se sentem excluídos, acham que o outro é o preferido e normalmente não é isso que acontece, né? A grande maioria dos pais amam os filhos da mesma maneira, porém cada filho tem a sua demanda, tem a sua necessidade diferenciada, mas às vezes o outro se percebe rejeitado por conta disso. Tem dificuldade, aliás, acha que está sempre incomodando, né? Acha que quando chega em algum ambiente, algum lugar, as pessoas não têm esse afeto por ela, acham que ela se sente, né, que está incomodando naquele momento, não está sendo oportuna. Não expressa sua opinião com o medo do julgamento, rejeição. Não se considera interessante, considera-se apagado, invisível. Pede desculpas toda hora. Né? Às vezes entra na sala, a gente tinha um colega de trabalho que entrava na sala e já, desculpa, como se já estivesse interrompendo muito, né? Mesmo que precise de ajuda, não pede porque não quer incomodar. Vê uma situação que irá se prejudicar, mesmo assim não diz não. Então, a pessoa que tem muita dificuldade de dizer não, né? Faz tudo para ser aceita, né? Por aquele grupo. Fica remoendo pensamentos e trazendo de volta frases que falaram para você, né? Então, às vezes a pessoa falou uma coisa muito sem pensar, nem deu muita bola para aquilo e você fica remoendo aquilo como se essa pessoa estivesse rejeitando você, né?
costuma ser excessivamente crítico às outras pessoas, então tem um pouco a ver com o que eu falei antes, né? Então fala muito dos outros para não chamar atenção para que tem dentro de si mesmo para ser corrigido. Isolamento social, então vive, né, mais distante do convívio social. Dificuldade com intimidade e nunca se sente bonito ou bonita, tá? Então essas são esse é o checklist, né, dos sentimentos de rejeição. Então se você se identificou com pelo menos 5, fique comigo agora para a gente aprender a ressignificar um pouco essa questão para você sair dessa situação, tá? Mas antes eu quero que você se pergunte, tem 2 perguntas centrais aqui. Por que eu quero tirar o sentimento de rejeição de mim? Por que eu quero tirar o sentimento de rejeição de mim? Pergunte-se isso. Se você precisar pausar esse vídeo, eu acho bem importante, pause ele, pense sobre isso ou pegue uma caneta, um caderno aí, uma folha de papel e escreva. Por que eu quero tirar o sentimento de rejeição de mim? E eu vou conseguir viver agora, assim, esse sentimento? É uma pergunta assim que de repente você vai responder, mas é claro que eu vou conseguir, imagina quem que quer conviver com esse sentimento de rejeição a vida inteira, né? Mas não é bem assim. Às vezes a pessoa está tão acostumada com isso, aquilo faz tanto sentido para ela, ela cria um apego. Você precisa realmente estar preparado para se libertar disso, porque é quase um vício você voltar para aqueles sentimentos e ficar remoendo aquilo. Então pergunte-se, eu vou conseguir viver agora sem esse sentimento? Reflita profundamente sobre isso, tá? Devaneie aí, escreva, perceba esse momento, converse com você, tá? Sobre a ressignificação, existem 2 tipos de pessoas nesta situação, tá? As que querem sair desse ciclo e aquelas que buscam pessoas para se rejeitar. Então, o que acontece? Talvez você seja, espero que seja a pessoa que queira sair desse ciclo. Então você realmente vai fazer essa técnica comigo daqui a pouco e você vai realmente conseguir superar essa questão. Mas tem aquelas pessoas que gostam, parece, de buscar outras que repitam os comportamentos que rejeitem você. Então você às vezes se interessa por pessoas que não tem nada a ver com você, mas só para mais uma vez você ser rejeitado, rejeitada, tá? Ciclos de amizade da mesma forma, pessoas que te tratem daquela forma que você não se sente bem, mas você está acostumado com isso. Então, é nesse sentido, existem 2 tipos, aquela que quer fugir, que se afasta de pessoas desse tipo, e aquela pessoa que realmente acaba buscando, né? Isso normalmente é no nível inconsciente, tá? Eu estou esclarecendo isso tudo agora para de repente você perceber, parar e pensar se você não faz isso, se você não acaba buscando pessoas que tratem você dessa forma, tá? E existem 2 tipos de subcamadas também, pessoas que fogem de tudo e as que compensam indo em tudo. Tá? Então, aquelas pessoas que vivem realmente um isolamento social, são convidadas até para eventos, para reuniões, para festa, para alguma coisa, para ir na casa de pessoas, mas sempre estão inventando uma desculpa e fugindo, né, desse ciclo de amizades, dessa convivência familiar ou social aí em barzinhos e tal, procuram evitar de sair de casa. E tem aquelas que compensam de alguma forma e vão em tudo. Tá? Vão simplesmente em tudo, é o tal do arroz de festa, onde você imaginar essa pessoa está, né, para dar uma certa compensada nesse sentimento de rejeição que ela tem. Nenhuma coisa nem a outra são positivas, tá? Demonstram que alguma coisa não tá legal aí dentro, né? Então, tudo que é vivido na rejeição, gente, acumula na nossa alma, né? Então é muito importante a gente realmente ressignificar isso para mudar tudo na nossa vida, tá? Então pergunte-se ainda, eu estou sendo rejeitado ou rejeitada? Ou sou eu quem estou rejeitando, né? As outras pessoas, ou atraindo pessoas que me rejeitem, ou de repente me sentindo rejeitada, mas não tem ninguém me rejeitando de verdade, né? Como que aconteceu com a história que eu contei para vocês antes? Aquele meu colega, ele não estava propriamente me rejeitando, né? Ele não foi grosseiro, ele não foi assim,
sabe? Tipo, ah, você jamais. Não, não foi nada disso. Mas eu me senti rejeitada, né? Talvez ele não demonstrou um apreço, um afeto, um carinho mais especial ali, porque ele estava interessado numa outra pessoa, tá? Então, só por isso, mas eu me senti rejeitada, eu me senti muito mal, tá? Então, é como você percebe a situação também. Então, Deus não faz por nós, ah, gente, então a gente normalmente fica fazendo as nossas orações, pedindo, Deus, faça isso. Ele não vai fazer por nós, tá? Ele faz através de nós. Então nós precisamos dar os passos. Ele se manifesta através das nossas ações. Então, gente, sem vítimas, né? Vamos romper, vamos matar a vítima dentro de nós e vamos buscar extrair o que há de positivo, tá? Então agora eu quero ensinar essa técnica para você fazer uma reciclagem da rejeição em 4 passos. Inicialmente eu vou pedir para você escolher uma música para aumentar a sua vibração, uma música talvez não com palavras, né? Uma música só tocada, uma música de fundo assim, tá? Que vai ajudar a elevar a sua vibração. Depois eu vou pedir para você respirar profundamente por 3 vezes. Você vai fechar os teus olhos, como se fosse fazer uma meditação. Vai puxar o ar e liberar, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca 3 vezes, tá? De forma bem profunda. Em seguida, você vai trazer um momento em que você se sentiu excluído ou excluída, tá? E todos os sentimentos que você teve. Estabelecer um diálogo com esse momento, né? Então, o meu eu já passei para vocês, mas então, né, seria assim, eu vou puxar esse momento em que eu me senti excluída, em que esse moço não deu uma resposta parecida com aquilo que eu imaginava, com aquele meu comentário infeliz hoje, né, diria. E que sentimentos eu tive naquele momento, né? Então tá, inicialmente foi um sentimento de rejeição, foi um sentimento talvez de mágoa, de tristeza, de baixa autoestima, né? Então vá observando os sentimentos que você sentiu naquele momento em que você se sentiu rejeitado, rejeitada, tá? Então busca esse momento dentro de você. Converse com esse momento, tá? O que aconteceu, né? Então, naquele momento, puxa, eu não estava sabendo do interesse por outra pessoa, como ele me tratava com bastante respeito, com bastante carinho, eu imaginei que talvez estivesse rolando um sentimento entre a gente naquele momento, me senti à vontade de fazer aquele comentário, sem nenhum tipo de pressão, mas realmente em tom de brincadeira. E aí, né, ele acabou respondendo de uma outra forma, e que eu me senti daquele jeito e tal, mas ninguém teve culpa de nada. Por conta disso, eu não preciso me sentir inferior a ninguém, né? Se for analisar, essa moça talvez não era mais bonita, né? Ou enfim, não teria nada mais, porque nós somos pessoas diferentes, nós precisamos nos amar primeiro da forma que a gente enfim, né? Nós temos as nossas coisas especiais dentro de nós. As pessoas que nos amam exatamente como a gente é, então nós não precisamos nos sentir inferior, nós podemos ser nós mesmos, né? Enfim, tá? Vá fazendo o seu diálogo interior, esse foi mais ou menos o que eu fiz quando eu apliquei essa técnica. E agora você continua com teus olhos fechados, tá? Você vai manifestar no seu corpo onde dói essa rejeição, tá? Então, quando eu fiz, a minha rejeição doía no meu coração, né? Então, você vai pegar agora, simbolicamente, tá? Vou pegar essa rejeição, então, no meu caso é o coração, eu pegaria, né, esse coração e colocaria na frente
dos meus olhos, tá? E agora, ainda com seus olhos fechados, você vai mentalizar uma cor. Que cor que tá esse sentimento de rejeição, né? No meu caso, eu vi a cor vermelho, vermelho sangue, bem forte, tá? Da cor do sangue mesmo, de dor, assim. E aí você, não sei, de repente você enxerga aí uma cor marrom, sei lá, uma cor escura, né? Normalmente aparece nesse sentimento de rejeição, assim. E você vai, ainda com os olhos fechados, você vai começar a, a esfregar a sua mão, né? As suas mãos, que na verdade é o seu sentimento, tá? Mas você esfrega esse sentimento de rejeição de forma bem forte, até aquecer bem a sua mão, e vai imaginando, clareando essa cor, tá? No meu caso é o vermelho sangue e eu estou aqui imaginando o clareamento dessa cor, desse sentimento. E eu estou conseguindo aos poucos visualizar essa cor clareando e ela está alcançando um tom rosa bem clarinho. Isso, vá vendo que cor que fica a sua, né? Vá observando essa cor, muito bem. E agora você vai dar um nome a esse sentimento, dessa cor rosa clarinha, tá? E eu dei o nome de amor próprio, nesse sentimento de rejeição que eu tive, tá? Essa cor rosa clarinha ficou um nome de amor próprio. E você vai encaixar de volta, simbolicamente, no seu coração. No meu caso é o coração, o seu pode ser sua mente, pode ser seu estômago, não sei onde que doeu, né? Mas você vai encaixar de volta no lugar de onde você tirou esse primeiro sentimento, tá? Gente, eu sei que algumas pessoas talvez estejam vendo essa técnica como uma coisa muito simples, muito boba, mas isso é uma técnica até de PNL, de programação neurolinguística, tá? Onde você trabalha visualização, né? Trabalha sentimento, trabalha muito essa questão, assim. E isso, assim, como é que eu vou dizer para você? É uma coisa muito simples, mas eficiente, que dá um sentido totalmente novo se você experimenta isso de uma forma, como é que eu vou dizer para você, genuína, tá? Mesmo sendo quase uma brincadeira de criança, isso é muito real, é muito empoderador e libertador, porque você se conectou com um sentimento muito profundo, muito doloroso que você tinha. Você se permitiu passar por essa dor novamente, mas você deu um novo significado para ele. Veja só, do meu sentimento de rejeição que eu tive naquela época, eu dei um novo significado de amor próprio para esse sentimento. E aí então eu consegui olhar para todos os outros aspectos da minha vida de uma forma diferente. Eu consegui me amar mais, né? Porque esse sentimento, ele me acompanhou a vida inteira de uma forma muito sutil e eu não percebia, né? Eu não percebia isso de forma alguma. E aí eu fui observando várias escolhas que eu fiz ao longo da minha vida, tudo por conta de uma situação, né? As vivências que eu tive, tudo. Então, assim, é algo realmente muito profundo e é uma técnica simples, mas que funciona. Funcionou para mim, vai funcionar para você. E eu quero dizer que você pode estar aplicando ela, você pode repetir essa mesma técnica com outras memórias de rejeição que você tem. Porque talvez, quando eu fui perguntando para você lembrar de um momento, talvez você lembrou de alguns e teve que escolher um, né? Eu, quando fiz essa técnica, eu lembrei desse de cara, assim, era o momento que eu lembrava. Depois que eu lembrei deles, que eu apliquei até que foi vindo outras coisas, né? E aí eu fui aplicando ao longo da minha semana, né? De vez em quando eu lembro de alguma coisa de novo. E aí a gente dá um novo nome, não precisa ser sempre amor próprio, como foi o meu caso. Você pode dar um outro nome porque pode fluir de uma outra forma para você. As cores podem ser diferentes. Então, assim, permita-se, né? Entregue-se para esse momento que pode fazer uma grande diferença na sua vida, tá? Então, quando nós deixamos as nossas crenças, os nossos medos
e o nosso ego, né, que eles conduzam a nossa vida, nós estamos nos afastando cada vez mais do nosso propósito de vida, que é viver num fluxo vitorioso de abundância, alegria e fluidez. Então, que vida você quer ter, né? Uma vida especial, de conexão interna muito profunda com você, de liberdade, de conquistas, alinhado ao seu propósito de vida? Eu acredito que sim, não é? Então, dê essa chance para você mesmo, para você mesma, internalize isso de uma forma que vai engrandecer a sua vida, ressignifique tudo o que há de negativo dentro de você. Nos próximos dias eu vou estar falando de outras emoções muito importantes para você também aprender a ressignificá-las. Então, gratidão por me ouvir.